Síntese do profeta Jeremias, o item 54 do nosso livro, o cerco, tomada e destruição de Jerusalém. Sempre lembrando que o livro de Jeremias, ele não é sequencial, né? Ele retorna um pouco até o ano 605, no ano do rei Jeoaquim, quando começa o primeiro grupo de israelitas sendo levado cativos, e prossegue, tá bom, até a destruição de 586 e às vezes retorna. Então aqui o cerco, tomada e destruição de Jerusalém é o ano 586, que seria a terceira investida de Nabucodonosor. Versículo 3 diz o seguinte: por causa da ira de Yahvé contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença. Jerusalém é a capital, Judá foi o nome dado ao reino do sul, formado de Judá e Benjamim. E tem sempre aquele grupo de Simeão, mas que eles se fundiram com o judeu, né? Então por isso a gente fala Judá e Benjamim. O comentário do livro diz: Jeremias finaliza o seu livro retornando ao tema da destruição de Jerusalém. Observamos que o livro de Jeremias não segue uma sequência histórica. Tudo indica que Jeremias morreu no Egito, para onde foi levado pelo povo. A história de Jeremias é a história do sofrimento por obedecer a Deus. Bom, então Jeremias está concluindo o seu livro exatamente voltando no momento da destruição de Jerusalém, como um preparativo até para o próximo livro que nós vamos estudar, que é a Lamentação, porque a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, o povo estava realmente num estado de ignorância, servindo a outros deuses, mas para aqueles que serviam a Deus, que nós sabemos que tinham muito, como Daniel, como Ezequiel, tá bom? No momento da destruição, esses homens estão vivos. Então era algo que realmente o povo de Deus não esperava, porque o templo de Deus era o grande símbolo da presença de Deus ali com o seu povo. Se ele foi queimado, a cidade foi destruída, certamente passava na cabeça de muitos: olha, nós estamos perdidos, não existe mais solução para nós. Mas a profecia de Jeremias, em diversos momentos, está falando deles se arrependerem. Bom, então nesse cerco também, eu vou ler aqui desse capítulo 52, o versículo 12, que diz: e no 5º mês, no 10º dia do mês, este era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia a Jerusalém. Bom, por que essa data aqui é interessante para nós? A data da destruição de Jerusalém seria o 18º ano ou 19º ano. E segundo a Septuaginta, aquela tradução do hebraico para o grego, no 3º século antes de Cristo, ou seja, cerca de 300 anos depois desses eventos, essa tradução, ela traz uma nota de rodapé dizendo que aquela estátua de Daniel capítulo 3, ela foi construída no 19º ano de Nabucodonosor. Então observe, a estátua foi construída ou em homenagem a Marduk, o deus que deu vitória sobre Jerusalém. É muito significativo isso, porque então Nabucodonosor estava comemorando a destruição de Jerusalém, aquela cidade que havia desafiado a Babilônia. Ou então ele estava, vamos dizer, fazendo uma oferenda a Marduk para que Marduk desse vitória na guerra contra a cidade de Jerusalém. Bom, então isso é muito significativo porque os judeus que não se dobraram diante daquela estátua, ou eles estavam dizendo: eu não vou me inclinar diante de um Deus, porque ele não é verdadeiro, principalmente porque vocês estão clamando pela destruição de Jerusalém. Ou então, eu não vou celebrar a vitória sobre Jerusalém. Então, isso, infelizmente, aconteceu, e muitos dos israelitas acabaram por dobrar os seus joelhos, porque foram só esses 3 homens que não concluíram. E Jeremias,
ele conclui também esse capítulo falando da quantidade de israelitas que foram levados escravos. Ele diz que no primeiro grande grupo de escravos, que teria sido no ano 597, no ano 605, nós vemos que Daniel foi levado cativo. Ele está lá no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Em 597 já é um segundo grupo, quando Ezequiel teria sido levado cativo. Veja no versículo 28 do capítulo 52 de Jeremias, ele diz: este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. Então, nessa segunda leva de 597, já foram 3.000 escravos para a Babilônia. Eles levavam o propósito lá, qual era? Era mão de obra gratuita. Né? Então, a Bíblia fala também, muitos ferreiros de israelitas, toda a mão de obra de Israel foi levada. Quem ficou, né, além da destruição da cidade queimada, que Jeremias tinha anunciado também que viria a peste, viria a fome, né? Viria a peste porque queimando, né? Que certamente queimou muita plantação também, então não teria alimentos, viria a fome. E a peste também, sempre quando ocorre muitas mortes assim, ocorre risco também de surgirem bactérias, vírus que acabam atingindo o povo. Depois Jeremias, no versículo 29, ele fala de outro grupo que foi levado também, que aí no ano 18º de Nabucodonosor, é o ano 586 a.C. Ele levou cativa de Jerusalém 832 almas. Claro, um número muito menor, porque eles procuraram se alguém tinha escapado, né, daqueles 3.000 que tinham sido levados antes. E depois, no versículo 30, Jeremias diz: no ano 23º de Nabucodonosor, ou seja, passaram-se mais 4 anos, né? Tá ok? 5 anos, digo. Então, no ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativo dentre os judeus 745 almas. Levou mais um grupo de israelitas cativas. E diz que todas as almas foram 4.600. E vamos lembrar também, segundo a história, a Bíblia não relata isso, mas Flávio Joséfo relata que os israelitas que foram levados cativos agora para a Babilônia, eles trabalharam em um projeto de Nabucodonosor que era a reedificação da Torre de Babel.